Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha a gente aqui na RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros, neste dia 22 de outubro. 22 de novembro, e hoje é uma data especial porque nesse dia foi criado o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, você sabia? Nossa, boa. Pois é. Data muito E amanhã, dia 23 de novembro, é o Dia Internacional do Livro. Então, é o dia aí comemorativo para a gente aqui do programa, para você, né, a amante aí dos livros, você escritor, você que gosta, né, desse mundo aí das letras. Então, a gente está aí em comemoração e aproveitando essa comemoração, a gente trouxe hoje um programa especial. Por quê? Porque nós vamos estar tratando hoje do assunto escrita, através de uma revista, que é uma revista especializada em escrita, mas no caso, escrita conscienciológica. Então, hoje nós vamos estar falando pela primeira vez aqui sobre uma revista e não sobre um livro, mas vocês vão entender por quê. Porque essa revista, ela é feita pelos autores de livros. Então, são pessoas que têm experiência de escrita, que estão, né, imersos aí nesse mundo das letras, das teses, das pesquisas e autopesquisas. E a gente, para falar sobre isso, trouxe aqui Ana Seno, né, que é editora, então, da revista Scriptor. Por quê? Porque hoje nós estamos nas vésperas da comemoração da Uniescom. A Uniescom é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, que faz aniversário justamente no Dia Internacional do Livro, que é 23 de novembro. Então, a gente está aqui com a Ana Seno. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde aí a todos. A Ana na condição de autora e de editora da revista, né? Então, Ana, eu queria que você primeiro falasse para o leitor, né, o que é a Uniescom, o que é essa instituição, né, que é a editora, é a promotora, é quem é responsável pela publicação dessa obra, que é a revista Scriptor, que é a Uniescom. Pois é, essa é uma associação que vem aí para unir os esforços, né, de todos os que gostam de escrever, e os autores de livro, principalmente, que já publicaram seus próprios livros, e que agora estão juntos para auxiliar, publicar artigos, dicas, técnicas, grafotécnicas, para que outros autores também se juntem a nós nessa caminhada de divulgação do conhecimento, da evolução de todos nós, através do grafo pensene, ou seja, da escrita tarística, para a gente dar mais esclarecimentos aí a todos. E como a equipe está grande, e ela ao longo do tempo da existência da revista foi se modificando, então a gente já quer deixar aqui os nossos agradecimentos imensos e de muita gratidão por todos esses anos em que a revista se manteve firme com o seu foco, publicando aí trabalhos maravilhosos e que hoje nos ajudam e nos auxiliam nos cursos que a própria Uniescom produz e coloca aí à disposição de toda a comunidade para estar fazendo as suas produções e gestões e produzindo os seus próprios livros. Então, a revista vem nesse enfoque de dar o apoio e servir de divulgação, né, e de incentivo à escrita. É isso aí. Agora, Ana, essa revista ela é anual, né? Sim, isso? Ela anual. Começou em 2010, então a gente tem aí, esse ano, a gente teve aí a publicação da edição número 8, né? Mas a gente tem ao longo dos anos, então, a cada ano, né, uma revista com temas diferentes, né? Autores apresentando suas técnicas, como você colocou, né? E a gente pode, Ana, falar também
um pouco da questão de como surgiu, né, dessa proposta da revista, porque vamos pensar, né, a Uniascom, ela é uma união de escritores de livros, né, Uhum. e os escritores escrevem artigos na revista, né. É bem interessante essa dinâmica, né? E esse a gente pode chamar de um sinergismo, porque quando alguém escreve um artigo, vai sinalizar que ele é capaz, sim, pode ter fôlego de chegar a um livro, porque o livro ele já é mais extenso, ele vai envolver aí pelo menos mais de 40 páginas, então, né, pela concepção, né, de formato de livro, a quantidade de páginas é superior a um artigo, mas esse sinergismo, eu acho ele muito produtivo e que vai levar cada um que, né, queira se aventurar nessa seara da escrita a uma realização, a uma autorrealização, assim, inominável, porque vai dar uma satisfação pessoal quando alguém escreve um livro e faz o seu lançamento e depois entra na fase da divulgação e tudo mais. O trabalho de assistência que promove, né, um livro, então, vamos dizer assim, a obra-prima, né, do autor e do escritor, é fundamental ele ter em mente a quem ele vai escrever. Então, com esse propósito, os artigos que são publicados na revista visam a esclarecer aqueles que ainda não são autores de livro, para chegarem a ser, né? A alcançar esse objetivo. Né? Eu acho assim, né, Ana, pensando, né, quando a pessoa escreve um livro, ela tem toda a sua dedicação, a sua energia, a sua expertise naquele tema, na sua teática, naquele tema do livro dele, né? Então ali é o suprassumo daquele momento, da realidade daquele autor, né? Expressa naquele livro. E aí isso dá gabarito para a pessoa falar sobre como ela escreveu, quais foram as dificuldades que ela passou, o que ela teve que superar de gargalo, ou quais foram as técnicas que ele aplicou, como que ele se organizou para poder escrever. Então, isso é o aprendizado que ele teve no bastidor da sua escrita, é o que ele vai usar através da revista para poder ajudar a quem não escreveu ainda. Eu acho que a gente pode sintetizar mais ou menos por aí, né? Nossa, perfeito. É essa mesma síntese, e ela espelha exatamente os conteúdos aí de todos os artigos que contém aí os 8 números já publicados. Estamos caminhando aí para o 9º, que deverá sair esse ano, e é essa mesma lógica. Porque o desafio que o autor teve para escrever o seu livro, ele faz aí a catarse dele, faz os autoenfrentamentos, e ele consegue depois transformar isso numa forma acessível para ensinar o outro a como já superar ou então minimizar os esforços dele, Isso. Porque aí o outro já vai ter um caminho mais, vamos dizer assim, entre aspas, tranquilo, ou sabendo mais algumas pegadas, né, para caminhar de uma forma mais segura, com apoio, com suporte, porque toda a equipe da Uniascom, ela desempenha esse papel, né, de dar esse suporte aos futuros, aos próximos autores, né. Então, fazer isso multiplicar o nosso trabalho, e parece que quanto mais a gente escreve ou gosta, né, de produzir, mais a gente vibra com os resultados também dos outros colegas, das novas produções que surgem, quando um livro novo é lançado, o quanto isso nos deixa feliz, pelo menos a mim eu fico Poxa, encantada de eu estou em todos os lançamentos. Não perco um. Isso nos deixa, assim, muito feliz, porque a gente sabe todo o bastidor de produção de um livro. Eu acho assim, né, Ana, a gente que está nessa área, né, mexendo com escrita, a gente dá um valor para a escrita, né? Porque se nós formos pensar em termos de perenidade, o que fica para a eternidade?
é o que está escrito. Então, se a gente falou, olha, a tecnologia aqui, ela uma hora pode acabar, né? Tudo é muito fugaz, né? A fala, o vento levou, mas o que está escrito, ele permanece. Então, se a gente tem essa compreensão do valor que tem a escrita, a gente quer mais incentivar as pessoas, e esse é o papel da revista, né? É incentivar para que as pessoas também deem esse devido valor para a escrita, porque você vai sair dessa dimensão, onde nós vamos dessomar, nós vamos morrer, nós vamos, né, viver aí outras vidas, mas aquilo que é a sua experiência, a sua energia, né, aquilo que foi o seu aprendizado, está materializado numa obra. Né? Sem e aí, dúvida. a hora que você passa isso numa revista, você passa esse valor, né, que tem a escrita na vida, principalmente das pessoas que têm aí uma noção de conscienciologia, eu penso que é, né, assim, o maior mérito, que é justamente assim, olha, mostrar, gente, isso aqui tem significado, isso aqui vai ficar para a história, né? Acho que isso é como se fosse assim, acho que a síntese, né, mais forte, assim, da importância que tem a escrita conscienciológica para, né, para os pares, para os compassageiros evolutivos, né, e essa revista, ela faz isso, né. E o próprio nome dela, né, em latim, scriptor, o escritor, né, eu acho que isso faz aí a diferença, é ser exemplarista. Então, não dá para a gente falar de algo que a gente não fez ou não experimentou, ou não passou por aquele desafio. Porque os artigos, eles buscam trazer as experiências de cada autor e de diferentes áreas, porque não se trata só de ensinar ou mostrar técnicas, né? Existe um trabalho, às vezes, psicológico, de preparação do autor para a escrita do seu livro. É um processo que pode começar num ponto que não é necessariamente pegar o papel em branco e uma caneta e começar a grafar. Existem tantos outros detalhes envolvidos nesse processo, né? Parece simples, né, o ato de escrever. Você é alfabetizado, sabe escrever e ler? Ótimo, então você tem condições, teoricamente, de escrever um livro. Claro. Ótimo, concordo. Mas quando você está, de fato, sentado com essa disposição a fazer isso, aí que você é pego, né, de surpresa, ou então cai a ficha, aí você vê, olha, para eu produzir isso, eu não vou só escrever uma página, eu vou ter que escrever muitas páginas, né? Sei lá, pensa numas 100 páginas. Então, esse processo, ele não vai ser em um dia. Você vai se organizar, você vai ter que ter uma agenda para se dedicar àquilo, você vai ter a escolha de um tema, que você vai precisar saber qual é o tema que você vai querer aprofundar. Então, nesse processo da revista Scriptor, a publicação ela vai para esclarecer exatamente esse ponto, ajudar nesse aspecto. Essa conjuntura toda de campo de escrita, né, que é uma das atividades da Unescom, a imersão da escrita, você passar horas, né, juntos, com a orientação de autores veteranos, dando dicas, sugestões, dentro de um campo otimizado, você ali pode já estar experimentando o início, o embrião da sua própria GESCOM, do seu próprio livro, né? Excelente, Ana, mas a gente tem muita coisa para falar ainda, e a gente vai então dar o nosso pequeno intervalo, daqui a pouquinho tem mais revista Scriptor com vocês. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.com.br
www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então nós estamos, pessoal, conversando aqui com a Ana Sena e eu cometi um gafe, eu não falei o currículo dela. Gente, Ana Sena, ela é graduada em letras, em 3 idiomas, português, espanhol e francês. Ela tem mestrado em linguística e ela começou nesse mundo das revistas aí científicas na UFES, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Ela foi editora da revista Percursos Linguísticos por 3 anos. Ela é editora também da revista Conscienciologia Aplicada, editora da revista Scripto, a gente já colocou aqui, né? E ela é autora do livro Comunicação Evolutiva. Então, devidamente apresentada agora, Ana. A vontade de falar sobre a escrita das duas está tão grande que nós até pulamos o protocolo, né? Vamos dizer assim. Mas, Ana, então vamos lá. Então, assim, o papel, acho que a gente já deixou claro, né? Assim, qual é o papel dessa revista, né? E o beneficiado maior dessa revista é justamente quem não escreveu ainda. Por um lado, é o autor, que fala da sua experiência e do que ele pode deixar para o autorando, mas ela é mais focada para o autorando em si, né? E aí como que a gente pode falar aí desse mundo da escrita conscienciológica? O que seriam aí os primeiros passos? Como que a pessoa pode conseguir chegar à condição de ser autor de conscienciologia? Eu acho que a primeira decisão aí vem mesmo bem no íntimo de cada pessoa, de cada consim, né? Porque se a pessoa entende que ela tem nessa vida uma missão, uma programação, algo a realizar, e esse algo ele é focado no processo da escrita, então a responsabilidade da pessoa começa a aumentar, porque ela vai precisar exercer uma rotina diária voltada para esse projeto. Então, se ela entende que a escrita tem o valor, conforme a Rose já havia comentado, que isso é valor para ela, não só na vida dela, mas ela entende que isso vai levá-la a um processo de assistência e interassistência superior ao que ela já pode ou já está fazendo, porque daí ela vai atingir um público muito maior, imenso. Já a revista, ela, como é online e também impressa, nós temos uma penetração no mundo inteiro. Perfeito. Quem domina a língua portuguesa vai conseguir ler, né? Nós estamos até imaginando um dia ter todas elas traduzidas nos outros idiomas. Esse é um projeto que, é claro, demanda fôlego e tempo, mas para atingir outros leitores, não só brasileiros, é muito importante também pensar nessa parte da polimatia e da poliglotia, porque nós precisamos atingir outros públicos, outros falantes, outras línguas. Então, sendo isso muito relevante,
os conteúdos que nós trabalhamos e buscamos estar publicando é meio feito sob encomenda. Então, nós convidamos, assim, convites formalizados, assim, entre aspas, né, individual para cada autor, para que ele faça uma contribuição do universo dele imenso de experiências e de temas que ele tem, ou de técnicas que ele próprio já desenvolveu, para que compartilhe isso com a gente pela revista. Porque se nós circulamos para muitos outros leitores, que são eventualmente já autores ou não, ou estão autorandos, querendo se tornar, então a revista ela vem como se encaixar perfeito nesse universo de assistência, tão próximo e também distante, né? Porque o nosso objetivo é aumentar o pessoal que queira produzir mais, escrever mais. Na edição número 6, que saiu em 2015, a gente conseguiu aí na revista a participação de todos os autores associados da Unescom, né, até dezembro de 2014, que foi uma edição especial com uma sugestão do professor Valdo de fazer uma edição com os benefícios da escrita. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu, assim, olha, todo mundo que publicou, alguma coisa teve na revista. Então, quem publicou depois dessa data tem um certo compromisso, né? Ou uma responsabilidade de poder deixar alguma coisa na revista, né? Eu acho que isso daí vale a pena a gente chamar a atenção de quem ainda não teve a oportunidade de participar, de fazer alguma contribuição aí, no caso, os autores, né? Que já publicaram livros e ainda não estão na revista, né? Acho que isso vale a pena a gente poder, olha, dê aí a sua cota, né? Agora, em termos de autorando, em termos de, assim, benefícios que a pessoa pode ter, eu acho que na revista é possível a gente ter, desde as questões mais básicas de quem está começando ou de quem ainda nem começou e quer começar a escrever, até questões mais complexas, igual saiu nessa última, de desassédio, né, de questões mais assim macro e mais até retrobiográficas, amplas no sentido do autorado, né, Ana? Então é uma gama aí de informações que elas valem do básico ao avançado, não é isso? Esse número especial aí que você está comentando, os benefícios da escrita, que foi sob uma sugestão do professor Valdo, foi maravilhoso. E, aliás, foi a minha estreia. Foi meu primeiro artigo. Ai, que legal, tá vendo? Publicado na Scripto, foi nesse número, porque foi o número que saiu logo ali quando eu publiquei o meu livro, e aí virei autora, pude me associar à Unescom, então aí entrei parte, né, dessa equipe aí maravilhosa, que eu tenho uma grande admiração de estar com todos, né, esses autores e poder contribuir. Então foi assim uma sacada muito inteligente de fazer uma edição, né, especial com essa temática, para justamente fazer o chamariz, mostrar para aqueles que ainda não são autores, ou que não estão muito ligados ou preocupados com essa questão da escrita, da importância da escrita, né? Porque pelos depoimentos e feitos aí de diversas formas, porque cada autor tem o seu estilo e tem a sua vivência. Essa é uma coisa bacana da revista. Isso é muito rico. Então aí a gente já deixa a dica, todos os números são excelentes, dá para ler todos, e aí quem quiser ter essa noção mais de tratamento ao entendimento do que cada autor pensa sobre a escrita, essa edição Benefícios da Escrita é muito especial. Porque assim, a gente tinha, né, como linha de editorial a ampla liberdade do autor escrever do jeito que ele quisesse. Então, se a pessoa ela quiser escrever, igual aqui, nessa edição, o professor Valdo tem uma pensata dele. Então, é a maneira de escrever daquele momento do professor Valdo. A gente tem artigos, a gente tem relatos, a gente tem depoimentos. Então, assim, vários tipos de escrita, estilos de escrita, eles estão contemplados dentro da revista, que é sobre escrita, né? E é para sim, para todos os níveis e gostos e interesses e temas e campos de pesquisa. Isso é que é bacana, é plural e não é um único, né, formato. A diversidade de estilos, né, dos autores da Conscienciologia é muito bacana. É isso que nos instiga e a mim, pelo menos, me estimula muito a continuar
né, nesses trabalhos, assim, Porque quando a gente pensa em livro conscienciológico, né, a primeira ideia que a gente tem são os livros do professor Valdo, né, isso, e ele, mesmo o professor Valdo, ele tem um estilo de escrita que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então ele começou com relatos projetivos, aí ele fez um tratado com epígrafes, aí daqui a pouco ele faz um livro de perguntas, que é o Conscienciograma, com testes, experimentos, e aí ele vai para uma enciclopédia, depois ele chega num livro de pensatas, ortopensatas. Então, o próprio professor Valdo foi qualificando a estilística dele e mudando o jeitão de escrever, né? Então, quer dizer, se a gente tem isso no autor, que é o autor mais, digamos assim, com mais produtividade cronológica, que é o professor Valdo, a gente tem uma gama de autores escrevendo também das mais variadas formas, e técnicas e estilos de redação, de apresentação da sua pesquisa, do seu texto, da sua autobiografia, e isso é tudo muito rico, né? Então a gente não poderia ter uma revista que fosse formatada, artigo tem que ser assim, tem que ser assado, porque não combina com a variedade de estilos e técnicas e modos diferentes que os autores têm na própria Conscienciologia. É verdade, né? Esse é um papel difícil. Esse papel que a gente desenvolve enquanto editor é fundamental nisso, em manter essa filosofia ou essa construção de uma revista plural, onde as pessoas se expressam da forma como é o estilo delas, como elas conversam com os seus públicos, né? Então, esse somatório de experiências é que nos faz aí a gente aprender mais, cada vez mais. Se for muito igual, né, a variedade aí fica pobre, não, né? E não condiz com a realidade da escrita conscienciológica que a gente tem nos livros hoje apresentados, né? Porque a gente tem mais variados tipos, estilos, categorias de livro infantil, até tratados, como os do professor Valdo, não, de autobiografias a livros técnicos. Então você tem livros de relatos, você tem livros de experiências parapsíquicas, você tem livros históricos, você tem livros de até tem manuais também? Manuais. Tem manuais? Então, quer dizer, é uma gama assim, de gêneros literários, que a gente não pode chamar de literário, porque a gente está numa área científica, mas gêneros de escritas diferentes, né? E aí a gente precisa, então, respeitar essa diversidade para a gente poder também ter uma publicação que seja eclética, né, em termos de estilística. E eu acho que isso a gente consegue na revista, né? E nesse sentido, as produções sobre as pesquisas conscienciológicas, elas têm cada perfil tem o seu canal, e dentro da Unescom, com a revista Scriptor, ela tem o foco, como a gente disse no início, para o livro, né? Perfeito. Porque existem outros grupos, né? E outras instituições que têm o foco também na escrita, como a Enciclosapiens, que vai cuidar da enciclopédia, que é um outro formato de escrita, com uma outra linguagem, formatos, e aí, então, essa clareza, quando o autor se dispõe, não, eu quero escrever, tá, primeiro, o que você quer escrever, como você vai começar a escrever, então, esse início, passo a passo, para clarear esse início da carreira, vamos dizer assim, de escritor, né, se a pessoa se decide a fazer isso, a Scriptor e a Unescom têm muito apoio e suporte para essa pessoa que queira esse caminho, essa decisão, essa meta. Porque nós vamos dar aí todas as orientações e oferecer todos os meios, recursos, né, condições para ele chegar a isso, e tendo essa assessoria, né? Sem falar de um serviço que tem de atendimento dentro da Scriptor, que é a preceptoria da escrita. Então, quando chega a ter o gargalo, né, o autor ele se depara com situação que ele não consegue ultrapassar sozinho, tentou por meios sozinho fazer uma solução para aquilo, não alcançou. Então, ele busca essa ajuda.
São momentos dali que ele vai conversar com autores experientes e poder encontrar aí uma forma de produzir a sua GESCOM, né? Isso mesmo, Ana. A gente vai agora, então, abrir para mais um espaço aqui para os nossos amigos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta com mais Scriptor. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, a Ana Seno, editora da revista Scriptor, está aqui falando para a gente sobre essa revista, que é especializada em escrita conscienciológica. Então, Ana, você pode fazer assim, um panorama, assim, vamos pensar, né? A pessoa que ela quer começar a escrever, por onde que ela pode começar? Isso tudo ela vai encontrar na revista, mas assim, para a pessoa que está acompanhando em casa, o pessoal a gente está aí no Facebook também, você quiser participar, entrar, enviar aí seus comentários, a gente vai estar aqui dividindo com vocês, mas assim, como que a pessoa pode, olha, quero começar a escrever, o que você diria assim, para a gente, um passo a passo para a pessoa conseguir chegar na publicação de um livro? A primeiríssima coisa mesmo é a pessoa, vai parecer um paradoxo, mas a pessoa ler muito. A leitura é fundamental no processo da escrita, porque você só tem o que dizer se você tem algo na tua cabeça para dizer. Parece um paradoxo mesmo, mas você só escreve se você tem algo a dizer. E para você ter algo a dizer, você precisa estar se alimentando de conhecimento. E onde você vai ter esse alimento de conhecimento? Lendo outros livros, outros autores, não tem outro jeito. E não é só de conhecimento, é de aprendizado mesmo, de técnicas, de como escrever. Dentro da literatura da língua portuguesa, nós temos as gramáticas, dicionários, nós temos manuais que dão essas dicas de redação, de como você pode iniciar um processo de texto, de como você produz um texto. Isso é o início da trajetória. Mas o que é mais relevante é o conteúdo, é o que você tem para dizer. Dentro da conscienciologia, nós temos um conceito que é muito importante, é o neologismo, que é o confort. É conteúdo e forma. Então, é um conjunto de informações que você vai prestar atenção no conteúdo em si e na forma, na correção da linguagem, da escrita, da grafia, né, de todos vamos dizer assim, os quesitos para estar bem apresentado o texto. Né, não ter nenhuma, na questão da diagramação também vai ser muito relevante. Então, essa preocupação com a construção do conteúdo mais a forma juntos é a que vai dar aí a obra-prima, né? E aí não interessa se vai ser o artigo para a revista ou se você vai estar já no seu projeto
de abrir o arquivo no computador e falar, esse é meu início do meu texto de um livro. Então, a primeira decisão mesmo é você gostar de ler e perceber que você tem algo a contribuir sobre aquele tema. Então, você pode escolher um tema que seja mais próximo a você, da sua vida, da sua experiência, o que você domina mais. Se você é jejuno, está iniciando, busque aquele tema que você vai poder estar mais seguro sobre ele, onde você vai poder deslanchar um pouco mais sem tanta dificuldade, porque às vezes a própria escrita vai ser um travão, mas se você dominando o assunto, o travão ele pode ser menor e você facilmente pode contornar e alcançar aí a eficácia, né, da escrita. E aí acho que o segundo passo seria definir um tema, né, Ana? Assim, tá, você vai escrever, mas você vai escrever sobre o quê, né? Porque assim, às vezes você até pode ter alguma questão que você superou, você quer falar sobre aquela dificuldade sua, ou você pode ter alguma coisa muito positiva que você domina muito, você pode falar sobre aquilo, ou você pode começar numa linha e daqui a pouco você, como dizia o professor Valdo, né, os fatos orientam a pesquisa, daqui a pouco você, na medida em que você desenvolve a sua escrita, você vai chegando à conclusão de que a tendência ou o direcionamento da obra está indo para um outro lado, e aí você muda o seu tema. Mas a pessoa, ela ter um norte, né? Assim, o que ela vai escrever sobre o quê? E aí eu acho que é o primeiro dilema que a pessoa vai passar, né? É uma decisão difícil. E espera-se que seja uma escolha lúcida, né? Porque, no fim, aí eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu fui escrever sobre aquilo que eu precisava aprender. Então, com isso, eu fazia duas ações relevantes. Eu aprendia, de fato, aquilo que eu precisava aprender e também produzia, escrevia sobre, né? Que é a questão da comunicação. Eu precisava estar melhorando a minha comunicação. Parece que hoje, né, assim, estamos aqui, né, na rádio, fazendo essa entrevista, a Rose me auxiliando aqui na entrevista, e eu podendo estar desenvolvendo aí né, esse histórico, né, do processo da revista, Scripture e tudo mais. É como eu olhar para trás e falar, nossa, consegui sair de uma condição que era tão precária, porque o meu histórico pessoal era de uma pessoa muito fechada e muito tímida, com muita dificuldade de comunicação. Então, quando eu fui estudar sobre a comunicação, tanto que o meu primeiro livro é sobre comunicação, o processo da escrita do meu livro se deu justamente para eu aprender isso. E aí, nisso, eu fui me desenvolvendo, me aprimorando, buscando os especialistas, falando com gente que já tinha superado, que entendia do assunto, pegando dicas e copiando, imitando no início, imitando até eu encontrar o meu próprio, né, estilo, e isso é natural. Então, a escolha do tema, o ideal no primeiro momento, na primeira GESCOM, é você pegar um tema que seja muito motivador para você, assim, que fale de você e onde você vai se sentir mais seguro, porque vai ser algo que você vai dominar. Você pode estar querendo superar aquilo ou buscar uma expertise naquilo, mas é a sua motivação, porque para manter a escrita, ter a rotina e ter essa continuidade, né, de escrever todos os dias, nenhum dia sem uma linha, esse é o nosso lema, vai requerer que essa motivação fique em alta o tempo todo. E aí, para estar em alta, você precisa estar envolvido. Então, estar envolvido é você ter uma assim, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas acho que ela cabe bem. Você tem que estar apaixonado pelo que você está escrevendo,
Porque senão você não vai no dia seguinte querer abrir de novo aquela página e continuar aquilo que você está escrevendo. O professor Valdo dizia que escrita é igual uma cachaça, né? É porque você vicia, você não quer parar, não é isso? Mas, Ana, a gente vai abrir agora para o nosso último intervalo. Então, gente, daqui a um minutinho a gente está de volta com mais Entre Livros para vocês. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Ana Seno, editora da revista Scriptor, está conversando aqui com a gente. Então, Ana, uma das questões que a gente verifica é assim, nós temos um corpus, né, de ciência, nós temos aí uma vasta área para poder a gente alcançar em termos de informação para as pessoas, né? E a gente ainda não, vamos dizer assim, relativamente sendo nova a ciência, a gente ainda tem muita coisa a ser publicada. Então, a gente vendo hoje o que tem de publicação, pode dizer que é relativamente até pequeno o número de autores com relação ao número de voluntários que a gente tem na Conscienciologia, né? Significa que muitas pessoas ainda têm muitas dificuldades para escrever, né? O que você identifica, assim, de mais travão, dificuldade, e como que a pessoa pode superar esses gargalos para poder ela estar do lado de cá, ela ser associada à Unescom, ela ser autora de Conscienciologia, né? O que você identifica? Isso também está contemplado da revista, a gente, né, são 8 volumes aí, né, em 8 anos de publicação, que abarca aí, sei lá, dezenas, né, se não centenas de material escrito aí de diversos autores, né? Mas, enfim, para quem está acompanhando a gente aqui, o que você poderia dizer aí
desses gargalos e como que a pessoa pode superar e ela conseguir chegar no autorado? Eu penso que a primeira falha aí, o equívoco principal, é uma falsa crença de que é incapaz. Puxa, eu acho que já começa aí o problema. A pessoa tem ela baixa acredita que ela intelectual. é uma baixa estima intelectual, mas que não procede, porque existe muita coisa que a pessoa pode aprender e contornar isso e fazer ter o resultado da escrita. É só a pessoa querer. Existe tantas possibilidades de formação, de curso. A própria Unescom tem, na atualidade, uma nova edição do curso Formação de Autores. Então, a oferta de possibilidades para a pessoa ter conhecimento, informação, capacitação, desenvolvimento, aprender as novas tecnologias de escrita, tudo isso à mão. Então, se a pessoa se organizar e realmente decidir intimamente que ela quer isso, ela alcança. A persistência, a vontade, né? Aquela vontade javalínica, né? De todos os dias estar com aquele foco, ou lendo, ou anotando, ou registrando. Isso é uma rotina que faz parte de qualquer autor. Para a gente passar essas, vamos dizer assim, esses hábitos, neo-hábitos, rotinas úteis, né? Hábitos sadios. Para passar isso, nós temos os autores que já publicaram como exemplo para isso. E cada um vai contar a sua própria maneira, ou já contaram aqui nos artigos publicados na Scriptor, ou mesmo nos seus próprios livros, ou nos dias de lançamento dos livros, eles sempre narram e relatam, né, esses processos de como superaram os seus gargalos de escrita. Então, a exemplificação da superação, ela está aí posta, disponível nas mídias. Então, não dá para dizer que não tem forma de aprender. Existe, basta a pessoa estar com esse interesse real e concreto de chegar a ser um autor. Porque o volume de voluntariado que temos, né, em termos numéricos, é grande, e o percentual de autores, como você bem comentou, é pequeno. Então, isso nós precisamos inverter, fazer a pirâmide ao contrário. Não a base do voluntariado não autor ainda, né? E o topo da pirâmide com um percentual ainda pequeno, né, de autores. Então, junte-se a nós, vamos fazer mais, né? Vamos escrever mais, né? Podemos isso, podemos. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que, poxa, escrever um livro é uma coisa muito difícil, não vou conseguir. Ok, quando você vê um livro pronto, você acha que você já vai escrever o livro do jeito que ele está pronto, mas não é assim. E a pessoa ela precisa ter a paciência e a dedicação de ir dia a dia, parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo. E isso demanda tempo, isso demanda organização, disciplina. Então, se a pessoa ela não tiver um mínimo, né, de espaço na sua agenda, na sua rotina, para encaixar a escrita, ela não vai mesmo conseguir. Porque para ela chegar num calhamaço de 100 páginas, ela vai ter que, para chegar, ela não vai sentar e escrever 100 páginas. Ela vai fazendo isso aos poucos. E aí, como é que é essa organização? Então, para a pessoa... eu penso assim que uma das primeiras condições é a pessoa ela achar o espaço na sua agenda para poder encaixar isso como uma prioridade. E aí, sim, aí ela vai usar os recursos, né, seja de técnica, seja de gramática, de redação, de pesquisa, para poder ela colocar na prática o ato de sentar para escrever, mas ela precisa sentar para escrever, senão ela não vai conseguir publicar. Né? E às vezes a pessoa acha que vai ser uma solução milagrosa, de que o livro já vai estar pronto, então ela se frustra porque ela não tem o livro pronto, mas para ela ter o livro pronto, ela vai ter que ter o primeiro parágrafo, né? Os esboços, o sumário, ela vai ter que saber o que ela quer,
né, até ela conseguir chegar no produto final. Então, isso leva tempo. Tem gente que leva anos, tem gente que é mais rápido, né? Mas faz parte do desenvolvimento. Isso que você está falando é muito verdadeiro, porque entre o primeiro parágrafo e o livro publicado, vai um chão enorme aí de histórias. E aí, no meio disso, tem uma coisa que é relevante, que é o segundo ponto. Primeiro é a pessoa se sentir capaz de escrever o livro. Ela, então, tirar essa falsa crença que ela não é capaz. Qualquer pessoa é capaz, sim, de escrever um livro. Então, isso já deixamos claro. Aí, o segundo passo é ela ter em dia a sua autopesquisa. Por que eu falo isso? Porque quando a gente se conhece bem, a gente vai saber onde está o nosso maior gargalo em termos de dificuldade, o nosso ponto fraco, aquele traço que a gente traz que dificulta mais ainda essa disciplina que a Rose acabou de falar, de todo dia estar organizado para a escrita do livro. Então, se você tem a autopesquisa em dia e o terceiro item, as reciclagens intraconscienciais também em dia, isso vai favorecer aí o processo que a gente chama de desassédio da escrita. Porque aí você vai vencer as dificuldades, que elas não são só intrafísicas, elas não são só essas materiais que a gente conhece. Não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para comprar os livros que eu preciso ler, eu não tenho um computador que eu possa, né, ser só meu para eu escrever. Não, e isso é problema também real, né, a parte material e tecnológica para o processo da escrita, ok, mas existe também um aspecto multidimensional, que nós estamos em interação constante com a multidimensionalidade e com outras consciências que já não têm mais o soma, né, que estão dessomadas e que elas interferem e influenciam no nosso processo. Elas podem estar influindo positivamente ou negativamente, dependendo, né, da intencionalidade delas. Então, e do tema, às vezes, né? E do tema que às vezes o tema evoca. Né? Evoca um pensamento aí que vai ser um pouco mais pesado, mais difícil, mais trabalhoso, né? Uma questão que eu pensei também, sabe, Ana, é que às vezes a pessoa ela consegue, no processo da escrita, identificar questões íntimas, intraconscienciais, de dificuldades até, que talvez ela não conseguiria ver de uma outra maneira. Então, o ato em si de escrever também faz com que a pessoa volte para dentro de si mesma. É um paradoxo, Perfeito. Porque nós escrevemos para o outro, a gente escreve para o leitor, mas nesse ato de escrita você se enxerga mais, né? Perfeito. Porque a hora que você escreve, a hora que você está se vendo, ali é você e com os seus amparadores, né? No momento da escrita. Então, naquele momento você abre um leque de questões intraconscienciais, que você pode até aprofundar no livro, dependendo do tema, mas aquilo vai te dar também ferramentas para você ter a sua autopesquisa em dia. Então, você também pode usar a autopesquisa para fazer assistência, mas você pode usar a escrita para poder fazer a autopesquisa. Perfeito. Né? É muito rico esse processo. É uma escrita interação, é uma coisa assim, né? Porque é mental soma, então você consegue racionalizar aquilo tudo que está ali no seu psicossoma, na hora que você está escrevendo. Perfeito. E é aí que a gente tem os ganhos, né? Os ganhos que assim, é indescritível, porque multiplica exponencialmente isso. A gente pensa que vai alcançar ali um público, sei lá, do teu bairro, da tua comunidade, da tua cidade, ou do teu grupo, né? Ali da escola, da universidade, mas não, ele transcende. Porque quando a gente tem essa autoconsciência multidimensional, são consciências invisíveis, mas que elas também são beneficiadas. Elas podem passar pelo processo junto com o autor e aí também fazerem as suas próprias reciclagens. E aí é o que a gente chama de assistência invisível, porque você não está vendo efetivamente o resultado disso. Mas ele existe, ele é real. Muitas vezes vai ser
depois que você já nem tiver mais esse corpo físico, né? Às vezes o alcance da sua escrita, você só vai ter uma noção real depois que você dessomar. Porque, imagina, você sabe na mão de qual leitor chegou o seu livro? Nós não temos como saber. Não tem essa noção. Agora imagina, você faz uma publicação de 1000 livros. No mínimo 1000 pessoas pegaram o seu livro. E o outro que foi para uma biblioteca. Nas mãos de quantas pessoas? Ou seja, aquela informação que saiu de dentro de você, da sua cognição, da sua consciencialidade, ela vai passar em N mãos, né? Então, o resultado dessa TARES, dessa informação, desse esclarecimento para as pessoas é imensurável. Nós não temos como medir isso. E aí que reside, para mim, o grande lance, o grande benefício mesmo de um livro publicado. Gente, quando alguém passa por essa experiência de já ter um livro publicado, a Rose tem, então eu também, e outros colegas, né, têm, e aí, ao conversar com esses colegas, a gente vê a satisfação, a realização de... Às vezes o livro foi publicado há 10 anos, há 20 anos, mas ela continua colhendo frutos. Esse autor, ele ainda tem contato com alguns leitores e que dão uns feedbacks. Olha, li teu livro me ajudou muito, eu achei fantástico aquilo, gostei do que você falou e etc. Então, existe uma repercussão ad eterno, porque ele não... sempre vai ter algum novo leitor, né? E isso é o incrível do livro. Então, se nessa vida atual, nesse século atual, você tem isso já disponibilizado, imagine então para os próximos séculos. A gente tem que pensar mais no futuro, né? no auto-revezamento, né, da gente. Como que a gente vai estar daqui a 100, a 200 anos? Né? Se a gente voltar, nascer novamente... De onde você quer continuar a sua autopesquisa? E daí veio a ideia desse novo curso que a Unescom está promovendo, que é do autorrevezamento autoral. Então, você já escreve um livro atualmente, agora, já nessa existência, visando a você mesmo lá no futuro. Como que você daí vai se reencontrar e continuar daquele ponto que você parou, e continuar aí a tua evolução, o teu processo, né, de autopesquisa, autoconhecimento. Né? Puxa, Ana, olha, quem ainda não começou a escrever, que fique o incentivo, né, para a pessoa, olha, arregaçar as mangas e sentar na cadeira e começar a produzir alguma coisa, né? A gente espera aí que surta esse efeito, né, de motivação, né, para a pessoa que tem interesse de escrever. Agora, por outro lado também, as pessoas, como você colocou, né, quem já publicou, a tendência é a pessoa querer publicar mais, justamente porque ela, ao rio desses benefícios, ela sentiu o que é você ter um leitor que chega para você e fala assim, olha, o seu livro mudou a minha vida. Gente, se um leitor fizer isso, se um leitor falar assim, olha, o seu livro me ajudou num parágrafo, já valeu. Valeu todo o livro. Já valeu todo o livro. Exatamente. Né? Então isso não tem E todo preço, o esforço que a gente passa quando exatamente. Está escrevendo o livro, exatamente. Né? Olha, tem altos e baixos, a gente vai ter desafios, sim, a gente... Não tem aí essa visão irreal ou poliana, né, de que não tem coisas desafiantes, né, para a escrita de um livro, mas vale a pena enfrentar cada um deles, viu? Vale a pena. Em todas as fases, né? Ana, eu acabei não falando, mas eu tive assim a grande satisfação de ter sido editora dessa revista, né, nas 7ª e 1ª edições. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande você estar aqui, saber que o trabalho continua, né, que a gente vai ter aí publicações eternas, anuais da Scriptor. Então, assim, eu estou hoje, assim, recebendo a Ana aqui com muita, muita satisfação mesmo, alegria enorme estar aqui, Ana. Então, fica aí nossos agradecimentos a você. Nossa, eu que agradeço. Né? Nossa, abriu as portas para nós todos, né? Os novos, né? Autorandos, né?
porque a Rose já é veterana aqui na estrada da escrita e da Scriptor também. E a gente espera pelos próximos livros de vocês, não é isso? De braços abertos e com uma alegria enorme, comemorando a cada lançamento, né? Então, cada livro que é lançado a gente traz aqui no Entre Livros. A gente ainda tem muito livro para trazer, mas é um por semana. Então, semana que vem tem mais, gente. A gente agradece aí a companhia de vocês e esperamos, então, para a próxima sexta-feira, mais um livro, mais um autor, Entre Livros com vocês. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.